Olá, bem-vindo a mais um Movimento Acontecer, Caminhos para Relações de Trabalho Mais Saudáveis. Esta edição tem como tema Racismo Estrutural, Invisibilidades e Insurgências no Mundo do Trabalho, e contou com a participação da professora doutora Melina Aparecida dos Santos e do professor doutor e procurador do Estado do Rio Grande do Sul, Jorge Luiz Terra da Silva. O encontro virtual foi realizado dia 18 de novembro, 2 dias antes do Dia da Consciência Negra. O que não podíamos imaginar é que um dia após, 19 de novembro, aconteceria o assassinato de João Alberto Silveira Freitas, um homem negro, em um supermercado de Porto Alegre, cidade que deu origem ao projeto Acontecer. O caso tomou proporções internacionais e reforça a necessidade não apenas de discutirmos, mas, principalmente, agirmos em todos os ambientes que vivemos para combater o racismo e todo e qualquer tipo de preconceito. Esperamos que aproveitem este movimento. Ele traz um alto nível de reflexão sobre o tema. Naturalizada. Então, nós do Projeto Acontecer, tanto eu, Fernanda Moraes, quanto a Renata Andreoni e o Fernando Lemos, que hoje não pode estar aqui conosco, mas que faz parte do Projeto Acontecer, nós entendemos que o mundo do trabalho ele faz parte do nosso próprio processo histórico, né, como parte essencial da nossa identidade, é o meio pelo qual nós produzimos, nós nos relacionamos, o nosso espaço de vivências, de experiências, de reconhecimento, e, portanto, nós precisamos falar sobre todas essas perversidades que vão se encontrar ali nessas estruturas das relações desse mundo do trabalho. Afinal de contas, a comunicação é uma potência vital de transformação, de criação, e ela vai muito além de alinhar, como tantas vezes nós escutamos quando nós falamos em comunicação nos contextos corporativos, né? Mas a força da comunicação, ela pode e deve ser direcionada para desalinhar, para desacomodar, para que nós possamos desacomodar esses antigos hábitos e essas antigas práticas que não podem, não devem e não podem mesmo ser sustentadas, para que nós possamos transformar e assim recriar novas estruturas. Mas nenhuma mudança de base ela é possível se a pauta, como a pauta antirracista, ela não for incorporada como um compromisso, como a transformação da realidade social, e como não poderia deixar de ser da própria realidade organizacional, ou melhor, das diferentes realidades organizacionais. Então, hoje, o que eu quero dizer é que é um privilégio eu poder estar aqui, tanto eu e a Renata, assim, apresentando e mediando esse movimento acontecer, né, em uma condição realmente de privilégio, nesse movimento hoje denominado racismo estrutural, invisibilidades e insurgências no mundo do trabalho, pois eu, enquanto uma mulher branca de classe média, eu vejo momentos especiais como esse de extrema relevância. Então, como uma oportunidade de que eu possa refletir a minha condição de privilégio, e, portanto, a minha corresponsabilidade histórica e a minha corresponsabilidade social nesse processo que nos trouxe até aqui. E mais importante ainda, a minha atuação como cidadã na transformação desse contexto que profundamente é marcado por tantas desigualdades e injustiças. Então, muito obrigada. Eu quero apresentar os nossos convidados de hoje. Nós temos aqui conosco o privilégio de ter a presença da professora doutora Melinda Aparecida dos Santos, que realiza estágio pós-doutoral no programa de pós-graduação em comunicação social da PUC. Ela é coordenadora da rede de pesquisas em tecnoculturas decoloniais. Também é doutora pelo programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal Fluminense, onde ela desenvolveu uma pesquisa com o movimento do rock angolano e a produção da cultura do rock no contexto de pós-guerra civil. Nós também contamos hoje com a presença do professor Dr. Jorge Luiz Terra da Silva, que é procurador do Estado do Rio Grande do Sul. Ele possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela URGS, também possui mestrado em Direito pela URGS e doutorado pela PUC do Rio Grande do Sul. Atualmente, ele é presidente da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra da OAB, aqui no Rio Grande do Sul, a Ordem dos Advogados, né, do Brasil.
Ele também é coordenador da Comissão Permanente de Direitos Humanos da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul e coordenador da Rede Afro-Gaúcha de Profissionais do Direito. Ele foi coordenador do GT Raça e Gênero no Mercado de Trabalho do Estado do Rio Grande do Sul nos anos de 2017 e 2018. Então, para que a gente possa desacomodar todas as estruturas e trazer um desconforto necessário que o tema da pauta antirracista exige, eu convido, então, inicialmente a professora Melina para que possa compartilhar o seu momento de fala conosco. Boa noite a todos e a todas. Estou bastante feliz em participar dessa etapa do movimento. E como falam, né, a gente não tem nem roupa para participar de um evento assim, compartilhando a fala com o professor Jorge, que eu tive o prazer de conhecer através do projeto. Eu gostaria de ver a equipe do projeto Acontecer, a Fernanda, o Fernando, a Renata também, que eu não sei se está conseguindo me ouvir, eu espero que sim. E assim, eu não tenho muito o que falar nesse início de apresentação, porque a sua apresentação foi linda, né, Fernanda? Não tem nem como... Não tem nem como... Eu acho que eu prefiro deixar a sua apresentação assim, já de fio condutor, porque eu vou falar agora. Mas, enfim, eu só posso agradecer pelo momento de partilha e espero que mais momentos assim aconteçam para a gente poder compartilhar os nossos medos, as nossas aflições e também algumas, como podemos dizer, alguns desvios de luta para a gente poder reverter essa questão do racismo estrutural, enfim, na academia, nas nossas vidas. Bom, eu vou pedir... Fernanda, tem como você compartilhar a matéria para mim, com todo mundo? Sim, vou abrir aqui um minutinho. Tá. Então, gente, só vou convidar todo mundo a fazer uma viagem no primeiro semestre de 2020 para começar a minha fala. Então, eu não sei se todo mundo se lembra que no final de maio aconteceu a série de protestos, né, contra o assassinato do artista de hip hop estadunidense George Floyd, né, pelo policial de Minneapolis, o Derek Chauvin. E em uma dessas coberturas do evento, a CNN acabou escalando o jornalista, o William Vac. E assim, essa decisão da CNN, claro, foi alvo de críticas, né, pelos internautas. Eu não sei se todo mundo se lembra, mas o William Vac foi afastado, demitido da Rede Globo, depois ele ter sido acusado de racismo no final de 2017. Então, assim, inclusive, nessas mesmas críticas que apareceram à decisão da CNN, as pessoas também apontaram o tratamento desrespeitoso do evento, do assassinato do Floyd, inclusive na própria manchete ilustrativa da matéria que o VAC conduziu, que está como protesto violento dos Estados Unidos após morte de negro. Né? Então, assim, fecha essa cena. A segunda cena é que umas 2 semanas depois, se não me engano, 1 semana depois, teve um programa em pauta do canal da Globo News, e ele foi intensamente criticado pelos internautas também, porque, assim, quando eles abriram a discussão da roda ali de conversa no formato do Em Pauta, para discutir os movimentos antirracistas, esse episódio teve na bancada formada somente por jornalistas brancos. E depois de uma série de críticas dos espectadores, no dia seguinte a Globo News escalou 5 jornalistas negras. Se eu não me engano, uma era a Maju Coutinho, a Flávia Oliveira, tinha a Zileide Silva, a Lilian Ribeiro, eu não lembro a quinta. Se eu não me engano, era a Aline Midjed. Então, assim, essa edição do Em Pauta, além disso, o Heraldo Pereira foi que conduziu a roda de debate sobre racismo.
né? Então, assim, eu meio que fiz essa viagem no tempo com vocês para poder pensar que, assim, esses episódios que aconteceram, eles demonstram que, assim, no Brasil, as desigualdades étnico-raciais, elas não têm sido somente aceitas, mas elas têm sido replicadas nas nossas dinâmicas sociais, assim, desde o tempo colonial, nessa construção do projeto, né, da sociedade brasileira, assim. E aí a gente fica pensando no caso da comunicação, e aí de uma forma mais abrangente, depois eu vou entrar na questão da área acadêmica, essa falta, entre aspas, de diversidade cultural nas equipes jornalísticas acaba meio que fazendo que como pode dizer, tem uma reação em cadeia, né? Porque ela acaba excluindo os sujeitos, os povos internos, que se diz, né? Que aí são os negros, negras, indígenas, comunidade LGBTQI+, desses discursos e dos próprios padrões estéticos midiáticos, assim. E, no caso, assim, para além dessa falta de representatividade na produção midiática mainstream, a gente ainda tem essa predominância da branquitude nas empresas de comunicação. E isso, de certa forma, acaba restringindo até a própria abordagem das pautas sobre a desigualdade social. E, assim, o que eu estou falando aqui não é novidade para ninguém e tem sido extensamente questionado por acadêmicos brasileiros, por exemplo, Rosane Borges, o Rogério Ferro, enfim, Silvio Almeida, a Djamila Ribeiro, Carlos Cotirene, tem uma série de pessoas que estão discutindo sob várias vertentes, assim, a questão do racismo estrutural. E, assim, quando a gente observa os discursos sobre a mulher e o homem negro, mais especificamente, quando a gente observa isso nas programações midiáticas, nas propagandas publicitárias, enfim, nos jornais impressos ou eletrônicos, até pelo próprio cinema mesmo, a gente vê que sempre tem uma dicotomia, né? Tem sempre a questão das caixinhas em que esses sujeitos são colocados nas narrativas, assim, e elas replicam essa definição histórica do lugar do negro como criminoso e carente, ou cidadão negro de sucesso, né? Então, assim, nesse caso dessas representações do sujeito negro, que elas são replicadas pela comunicação e são endossadas pelos discursos elitistas, de certa forma, isso acaba fazendo um tipo de manutenção do preconceito racial no Brasil. O próprio Muniz Sodré trabalha isso bastante nas pesquisas dele, enfim, de mídia comunitária. Então, assim, vamos pensar por um lado. A gente tem um modelo que é muito concentrado de conglomerados midiáticos no Brasil. E quando eu digo concentrados territorialmente, porque assim, basicamente no eixo Rio-São Paulo, de certa forma, essa concentração ela limita a cobertura e a visibilidade da maior parte dos grupos populacionais no país, especificamente os grupos subalternos, e assim, e elas também pautam essas questões a serem discutidas num projeto nacional, né? Então, assim, até que ponto, na realidade, no caso, os pesquisadores de relações étnico-raciais, eles têm apontado que, assim, na cultura midiática brasileira, tanto a forma narrativa, seja textual, seja audiovisual, elas reservam alguns espaços, no caso, não privilegiados, mas desprivilegiados, aos homens e às mulheres negras, né? Que, inclusive, a Kátia da Costa trabalha isso muito na publicidade. E, assim, essas peças publicitárias, por exemplo, que têm uma composição, entre aspas, plural, que tem homens, mulheres, brancos,
assim, elas acabam reforçando esse imaginário de um país multicultural onde o sujeito negro seria uma minoria étnica, né? E assim, embora várias mudanças em correlação à representatividade negra, por exemplo, na publicidade, tenham ocorrido, não quer dizer necessariamente que essas formas de representação rompam com os discursos racistas sobre a condição de ser negro no Brasil. Assim. Se a gente observar, por exemplo, a gente tem a correlação na publicidade dos negros aos esportes, principalmente o futebol. O Silvio Almeida comenta bastante disso, inclusive. Do trabalho sem qualificação, também é bastante presente. A imagem da mulher negra objetificada ou da empregada protetora e submissa, elas ainda estão bastante presentes, né, na cultura midiática. Então, assim, quando esses anúncios eles posicionam as mulheres e os homens negros como protagonistas daquela narrativa, você acaba observando que assim a própria forma estética com que a imagem é trabalhada, a própria questão estética do corpo negro ela é apagada e retira a naturalidade das imagens assim dos modelos negros. E eu não sei se vocês se lembram, um exemplo que aconteceu foi o próprio caso da Thelma, do BBB, que teve uma imagem dela em que, na realidade, a naturalidade do corpo dela foi praticamente apagada, assim, e teve a questão da padronização, uma padronização universal, baseada nos corpos brancos, assim, no caso da fotografia, e também foi alvo de crítica quando essa imagem foi divulgada. Então, assim, basicamente, essa primeira parte da minha fala, da comunicação mais geral, assim, é só para a gente pensar mesmo a própria questão da problemática da ideia da esfera pública, assim, que é aquela ideia do Habermas, de um grupo de indivíduos, enfim, que se reúne para discutir interesses comuns ao corpo da sociedade, aquele próprio imaginário mesmo da visibilidade pública, e claro que tem sido revista ao longo dos anos, é extremamente criticada. Então, assim, tendo essa ideia, né, da própria dimensão desse interesse comum, o comum, né, que é tão caro para a comunicação, para estabelecer essa dimensão social, comunicacional, da proximidade, enfim, do diálogo. No caso do interesse comum, assim, a quem esse comum na realidade interessa. É uma questão até que seja possível, eu até gostaria de ouvir a opinião do professor Jorge e até que ponto a gente faz parte desse comum. Eu acho que essas duas perguntas são muito importantes para a gente observar a questão do racismo estrutural no campo da comunicação e como isso impacta a questão da representatividade negra, da forma como os próprios se enxergam, eles se percebem, eles interagem entre si, porque, de certa forma, essa mediação ela também faz parte das nossas vidas, né? E quando esse caráter é apagado, como que a gente reage a isso? Quais formas a gente pode fazer para que a estima das pessoas negras não sejam dizimadas nesse contexto, né? E também para poder modificar a própria forma que a gente se trata, né? Então, assim, primeira parte da minha fala mais nesse sentido bem geral da comunicação e a segunda parte da minha fala, como podemos dizer que provavelmente talvez eu perca um pouco as estribeiras, porque na realidade a área acadêmica, que assim foi a área que eu acabei me estabelecendo profissionalmente e é a área que eu tenho vivido assim mais diariamente, né, que está mais próximo da minha experiência.
No caso da área acadêmica, assim, principalmente no campo da comunicação, a gente tem visto nos últimos anos um dado movimento de descolonização do pensamento, né? E o que significa isso? A gente faz um movimento de colocar os nossos saberes, de refletir como a colonialidade ela constituiu o campo do conhecimento baseado numa ideia do centro europeu e que depois, claro, foi transposto para os Estados Unidos, esse caráter hegemônico do conhecimento. E, assim, a ideia de você descolonizar o pensamento dentro da comunicação é você ter noção de que, por trás de todo esse campo de conhecimento, há um fundo histórico de uma matriz de poder colonial que foi baseada na raça, na opressão colonial de gênero, de cultura, de política, de economia dos povos originários, e que por trás dessa nossa ideia do conhecimento, na realidade, grande parte da diversidade, das formas de interpretação do mundo, das formas de se gerir uma comunidade, as formas de produção cultural, elas foram dizimadas em torno somente do que seria o norte, né? É basicamente isso. Ou seja, a comunicação é um campo que sempre procura um norte para poder compreender todas as formas de comunicação, como que ocorrem as mediações, no caso de jornais, como que as programações elas impactam as nossas vidas, e grande parte dos teóricos que a gente usa e que são clássicos e que a gente é obrigado a ler na graduação e depois na pós, elas partem muito do norte. E com isso você acaba observando que muita coisa você não consegue dar conta e você não consegue compreender porque são teóricos que não estão próximos da nossa experiência de vida. Então, assim, a ideia da descolonização é de trazer conhecimentos que foram apagados, conhecimentos dos povos originários indígenas, das matrizes culturais africanas, dessa própria ideia de romper esse caráter do gênero. Na realidade, tentar meio que curar essa ferida colonial, igual a Glória Anzaldúa fala, na forma que a gente observa tudo ao nosso redor, né? Do tipo, a forma que a gente interpreta as coisas, sistemas de categoria, formas de classificação, conceitos, grande parte de tudo que a gente usa na comunicação, ela é muito baseada numa experiência que parte do norte, principalmente europeia e estadunidense, e ela é dada como universal. Então, assim, esse movimento de descolonização no momento, eu meio que faço parte dele, assim, e claro que tem outros pesquisadores da comunicação que também estão nessa empreitada, tem a Luciana Xavier, tem o Tobias Queiroz, dentre outros que estão nessa empreitada de decolonizar a comunicação. Então, assim, para fechar minha fala, eu tenho tempo, Fernanda? Já estou fechando. Tem um tempo ainda, prof. Pode ficar tranquilo. Já tô fechando aqui. Então, assim, para fechar a minha fala, é só para a gente pensar aqui no campo acadêmico, principalmente a parte das ciências humanas, assim, a gente tem que ter consciência de que ela foi construída em torno de um discurso racista, biológico, de desumanização do outro, e aí, no caso, o outro são os povos originários, acabou contribuindo para constituir quem é humano e quem não é dentro de um projeto de modernidade. E, claro, que o conhecimento foi uma dessas formas de estabelecer a hegemonia do norte. E, assim, o que eu tenho observado nos últimos tempos
é que, como esse é um movimento, querendo ou não, relativamente novo na comunicação, e isso pode ser até um pouco assustador para outras pessoas que sejam mais da área da educação, talvez até das ciências sociais, da antropologia. Assim, os pesquisadores, eles caem numa narrativa meio que de se sentindo ameaçados, né? Quando eles comentam que a pesquisa decolonial é identitária, que a decolonialidade não é para eles, ou que eles não entendem a validade da decolonialidade na pesquisa. E aí você observa que esse tipo de narrativa são formas, são dispositivos, né, para manter o status quo, para manter essa concentração no conhecimento eurocentrado, que, assim, para manter tudo que foi construído dentro de um pensamento que é colonial, em torno do nosso sangue e da nossa desumanização. Então, assim, a grande questão é que essa sensação de ameaça, ela faz parte de toda uma teoria de que nós estamos aqui para substituí-los e não para agregar. Eles invertem o próprio pensamento, que é hegemônico. Então, assim, esse é um pensamento da branquitude invertido, porque eles acham que a gente vai fazer com eles o que eles fizeram com os povos originários, com os nossos corpos, pensamentos, formas de interpretar o mundo. Mas, assim, a gente tem que ter consciência que a perspectiva subalterna dos povos originários, ela não é excludente, né? A exclusão, a dicotomia, ela foi, e ela é uma forma de pensamento que foi instituída através de tudo do que é Europa e do que não é Europa, né? Então, assim, só que nem todo mundo quer saber, porque eles estão em reduto de privilégios, né? Então, assim, a ideia da descolonização é basicamente essa, né? De que, assim, no meu caso de experiência pessoal, ter consciência de toda essa construção colonial do conhecimento, ela não apenas me fez compreender uma série de situações que eu passei durante minha vida, passei como jornalista, passo como pesquisadora, e assim, e ainda passo como uma das poucas mulheres negras na comunicação, querendo ou não, mas também me ensinou a meio que prever toda uma rede de estratégias, de discursos que surgem em reunião de departamento, no retorno de parecer de artigo, em discussão de grupo, em processo seletivo para docente, em torno desse caráter, dessa relação de forças assim que está acontecendo dentro da comunicação para aceitar a decolonialidade, né? E aí eu fecho minha fala agora como reflexão, citando de novo não, vou citar a Gayatri Spivak agora, eu comentei sobre a Glória Anzaldúa, da questão da branquitude do pensamento heteronormativo na comunicação, assim. Até que ponto as pessoas realmente querem ouvir o que a gente tem para falar? Como a gente pode construir uma comunicação e mudar essas estruturas de poder se essa comunicação não tem se estabelecido por causa desse caráter de se tentar manter o status quo a todo custo. Então, assim, gostaria de agradecer por terem me ouvido. Também gostaria de ouvir a opinião do professor Jorge depois, se ele se sentir à vontade, e agradecer. Professora Melina, muito obrigada pelas suas contribuições. Nossa, incrível, assim, muito obrigada. Professor Jorge, acrescentando, assim, a essas questões que a professora Melina trouxe, eu gostaria também, se possível, que o senhor trouxesse, assim, na sua fala também, se fosse possível, o senhor comentasse um pouco também sobre essa questão. A professora Melina trouxe um pouco a fala acerca do racismo reverso. Eu
pediria, se fosse possível, que o senhor comentasse também um pouco sobre essa questão da constitucionalidade da ação da Magazine Luiza, porque algumas pessoas, alguns meses atrás, essa ação que foi realizada pela Magazine Luiza, o processo de trainee que eles desenvolveram, algumas pessoas, infelizmente, se manifestaram alegando que esse processo seria uma ação discriminatória por parte da organização. Então, a gente gostaria, né, se possível, que o senhor comentasse também um pouco na sua fala sobre isso. E estamos abertos a ouvi-lo. Boa noite. Inicio agradecendo pelo convite, agradecendo pela fala da professora Melina. Bom, o foco aqui do movimento Acontecer até onde compreendi, está muito ligado ao mercado de trabalho, né? Ao mundo do trabalho, melhor dizendo, né? E a pergunta que faço, e até uma certa provocação, é se é possível, se nós entendemos que há um racismo estrutural, né? Se nós entendemos que nós podemos, de alguma forma, ter algum domínio, né? Algum domínio infenso ou pouco infenso a esse racismo. Ou seja, se nós admitimos que o racismo é estrutural, portanto, que faz parte da estrutura da nossa vida social e que está em todos os espaços, como nós poderíamos imaginar ou como podemos pensar que no mundo do trabalho poderia ser diferente, ou que no mundo da educação, ou que no mundo da segurança pública, ou do sistema de justiça, né? E é bom a gente saber, quando a gente às vezes repete expressões, né, mas pensa pouco sobre elas, né? Então eu vou começar falando sobre o que seria exatamente racismo estrutural, não a definição de racismo estrutural, mas por que a gente usa essa expressão de racismo estrutural, né? Bom, pelo século XVI, XVII, mais pelo XVI, né, o produto econômico mais importante, a maior riqueza do mundo, era o açúcar. E ele era comercializado no Mediterrâneo, basicamente. Por ali passava essa riqueza para a Europa. Com o crescimento das grandes navegações, e também já tendo uma experiência de escravidão no território africano, Portugal e Espanha ingressaram nesse mercado e trouxeram uma novidade, porque a escravidão não é algo, ou escravização, não é algo novo, não era algo novo na história, mas a escravização comercial, sim. Então, eles, escravizando pessoas, as trouxeram para esse lado de cá do Atlântico. Então, eles inauguraram o comércio transatlântico de escravos e a consequente escravização. Só que antes de fazer isso, eles vieram tomar as terras, né? Na cabeça deles e de muitos ainda, eles estavam descobrindo, mas não se descobre um lugar que já existe e onde tem pessoas. O que eles fizeram foi invadir esses lugares. E não só invadiram esses lugares, como mataram os povos originários. Não só mataram os povos originários, como escravizaram esses povos, o povo, os indígenas, por cerca de 40 anos. Com a escravização, em torno de um século depois de iniciar esse processo, e tinham algumas técnicas diferentes de produção, como tinham longas áreas de terra e mais uma mão de obra com baixo custo e que podia ser constantemente renovada, porque os indígenas, eles conheciam a terra, eles fugiam, eles atacavam os portugueses. Se fossem trazer portugueses e espanhóis para cá, esse seria um custo bem maior. Então, eles se socorreram daqueles africanos como um empreendimento, como um insumo do seu negócio. Portanto, eram coisificados.
em quase um século depois de iniciar esse processo, aqui nas Américas havia daqui das Américas esse açúcar começou a ir para a Europa. Começou esse pessoal então a ter o monopólio do açúcar. Então, o que nós consideramos como sociedade brasileira hoje começa com a quase aniquilação dos povos originários, com a escravização, a comercialização e a escravização dos povos africanos. Por isso que, dentro da nossa estrutura social, o racismo está presente. Porque é desde o início dessa que nós chamamos de nossa sociedade, ele está presente e ele pauta poderes, ele estabelece quem manda e quem não manda. Né? E o racismo nada mais é do que uma falsa hierarquia de raças e de culturas. Mas a gente poderia dizer que isso já faz muito tempo. Né? Poderia dizer, olha, nem faz sentido mais falar nisso. Tudo bem que foram 355 anos, 40 anos aproximadamente com relação aos indígenas, perto de 320, 330 anos com relação aos negros, mas a abolição já conta com 132 anos. Quando as pessoas fazem isso, ou falam assim, eu costumo pedir para que elas pensem em que ano nasceram seus avós. Né? A minha avó, por exemplo, nasceu em 1910 e meu avô nasceu em 1906. Portanto, bem perto da abolição. Portanto, eu estou falando da minha avó, da minha mãe e da minha avó. Eu, minha mãe e minha avó. Ou eu, minha mãe e meu avô. Tá? São mais de 100 anos. Né? Então, se em 110 anos ou 114 anos na vida de uma família não é grande coisa, que dirá 132 anos na vida de um país. Por isso a gente não deve desmerecer ou nem pensar e argumentar pelo fato de já ter transcorrido tanto tempo, porque, na verdade, não foi tanto tempo assim. Bom, o fato que pessoas que foram comercializadas, coisificadas e tidas como mercadorias, como não cidadãos, por um longo período, elas hoje ainda enfrentam essas consequências. E mais, nesse período foi criada uma série de estereótipos. Além do racismo, uma série de estereótipos, né, de hipersexualização, de baixo nível moral, de baixo nível intelectual. E são coisas que estão lá no passado? Ou vocês veem isso diuturnamente repetido, diuturnamente reforçado, né? Pela nossa comunicação, pela nossa linguagem? Nós temos várias expressões, né? O gaúcho tem várias expressões que reforçam esses estereótipos, né? Que vêm lá desse período. Né? Quando as pessoas dizem, essa tigrada. O que é tigrada? Bom, alguns negros tinham que carregar os dejetos, né? E aqueles dejetos caíam sobre o seu corpo e eles pareciam tigres. É daí que vem a expressão tigrada. Mas a gente continua dizendo, quando a gente chega a algum local que não está desorganizado, a gente diz, olha, isso aqui está parecendo o samba do crioulo doido. Vocês já ouviram isso? E ainda ouvem isso? Vocês veem quando uma empresa de comunicação, quando ela quer mostrar que um produto é realmente barato, um curso é realmente barato, olhem quem é que está no outdoor. Na Procuradoria mesmo, nós chamamos lá uma empresa
por conta disso, ela queria mostrar que o seu produto era um salgadinho, que era barato, então ela botou uma figura, e era R$1,99, ela botou a figura de um rapaz negro. Né? Nós conversamos com eles e pedimos que retirassem, porque aquilo era pegar alguma figura já estigmatizada e reforçar esses estigmas. Bom, mas o fato é que nós, em razão desse nosso histórico, acabamos constituindo uma racionalidade limitada pelos fenômenos raciais. E o que exatamente é isso? Racionalidade limitada é um conceito da economia, mais precisamente da economia comportamental, de Herbert Simon. Ele é um prêmio Nobel em economia. Ele lá utilizava a expressão, essa ideia, ele não considerava uma teoria, né? Mas vamos dizer que seja uma ideia da racionalidade limitada, porque ele dizia que a economia tradicional não conseguia dar conta de todos os problemas, ela precisava de uma quantidade de dados que muitas vezes não se tinha. Ou que se tinha, mas não se tinha capacidade computacional, era a expressão que ele usava, ou seja, a capacidade de contabilizar todos aqueles dados. Portanto, as pessoas acabavam tomando decisões, que era essa a preocupação dele, sobretudo tomada de decisão dentro das instituições, com poucos dados ou com alguns dados. E ele ainda dizia mais, dizia que nós não tomávamos decisões presos à situação problema. Eram outras questões que muitas das vezes que eram mais importantes na nossa tomada de decisão. Eu gosto de usar o exemplo do calçado, né? Nós somos capazes de passar por uma loja, ver um calçado de determinado valor, considerar caro e não comprar. Mas um mês e meio depois, somos capazes de comprar um tênis por um valor muito semelhante para uma criança, sabendo que ela vai crescer, sabendo que ela não vai cuidar, mas porque a gente no passado não teve um tênis tão bonito quanto aquele, porque a gente sabe que aquele tênis é importante na sociabilização dela, portanto, não foi uma decisão racional, foi uma decisão por outros motivos que nos levou àquela tomada de decisão. Então, eu tomo de emprestado essa ideia de racionalidade limitada, só que não pelos critérios de Herbert Simon, mas sim considero que nós temos uma racionalidade limitada pelos fenômenos raciais. E essa racionalidade limitada, nós vamos verificar que ela vai aparecer em vários momentos em que nós temos que estabelecer julgamentos ou tomar decisões. E mais, algo que é pouco falado, mas que deveria ser muito falado. Essa questão racial, ela influencia muito na nossa produção de subjetividade. Isso é da psicologia. O que é exatamente? A produção de subjetividade é como nós nos vemos na sociedade, como nós vemos a sociedade, e essa produção de subjetividade, ela começa a acontecer quando nós nos socializamos. Portanto, desde tenra idade, nós sabemos dentro da nossa casa quem manda, quem não manda, o que é considerado bonito, o que é considerado feio, né? Portanto, aquelas pessoas que são brancas, de classe média, e que veem o negro constantemente em posições subalternas, é isso que fica para elas, né? É isso que está introjetado. Isso faz com que uma pessoa que estudou muito, muito, muito para passar no vestibular de medicina, estudou muito, muito, muito para concluir o curso de medicina, estudou muito para ingressar numa residência, estudou muito para concluir a residência e se tornar um médico anestesista, apesar de todo esse estudo, apesar de ser uma ciência baseada em evidências, que é a medicina, quando vai atuar, alcança menos anestesia às mulheres negras, na crença de que elas são mais resistentes à dor.
Isso vai fazer com que uma pessoa que estudou muito para ser juíza ou juiz, né, vá, muitas das vezes, ver uma pessoa branca com uma pequena quantidade de drogas e uma pessoa negra com pouca quantidade de drogas em situação similar, né, perguntar ao réu negro desde quando ele começou a traficar e ao réu branco desde quando ele começou a consumir. Esse é um efeito da nossa racionalidade limitada. Bom, o que nós deveríamos ter feito quando do fim da abolição? Nós deveríamos ter estabelecido um processo de justiça de transição, que aconteceu na África do Sul, que aconteceu na Alemanha após o fim do nazismo. E o que é esse processo de justiça de transição? Nós identificamos as pessoas que tiveram seus direitos humanos violados por um longo tempo. Nós identificamos as pessoas que violaram, nós punimos essas pessoas que violaram, nós reparamos essas que sofreram as violações, nós modificamos, até extinguimos instituições e nós realizamos uma conciliação. E pode vir acompanhada de um perdão ou não. Né? Bom, mas no Brasil, o que nós fizemos? As pessoas falam muito da democracia racial. Né? O que foi a democracia racial, que ainda hoje aparece. Bom, mas elas falam um pouco de uma outra coisa. Que nós tivemos duas constituições, é uma Constituição de 1934 e a Constituição de 1937, com forte influência da eugenia. A eugenia é uma distorção da teoria da evolução criada por um primo do Charles Darwin. A gente nem sempre pode confiar nos primos. E essa ideia da eugenia foi a que sustentou a perseguição dos judeus e de outros povos e de outras pessoas em outras situações, como as pessoas que eram homossexuais, as pessoas que tinham deficiência, né? Os estrangeiros, e também os judeus, e principalmente os judeus, né? Na Alemanha nazista. E também sustentou a segregação dos Estados Unidos, segregação dos negros dos Estados Unidos, mesmo depois de já haver uma Constituição. Tá? Bom, seria o que se costuma chamar de separados, mas iguais. Né? Esse era o das leis de Jim Crow. Portanto, no Brasil, a gente teve esse problema, né, da eugenia muito forte e também da democracia racial. Isso é uma coisa tão forte no Brasil que em 1965 a ONU criou uma convenção contra todas as formas de preconceito e de discriminação racial. O Brasil foi representado pelo seu ministro das Relações Exteriores, Juracy Magalhães, e ele, na Assembleia Geral, disse: o Brasil tem orgulho de ser o primeiro Estado a assinar essa convenção. Mas nós não precisamos dela, porque no Brasil todas as raças vivem em harmonia. E o Brasil, inclusive, poderia ser um exemplo para outros países. Se poderia pensar que era um governo militar que estava iniciando, queria mostrar coesão nacional. O fato é que o Brasil passou 30 anos negando que houvesse desigualdade racial no Brasil. Porque tinham que ser apresentados relatórios, e os relatórios do Brasil sempre negavam. Foi somente em 1995 que o Brasil admitiu que aqui havia desigualdades raciais. Portanto, essas discussões não são antigas. A desigualdade é antiga, mas a discussão é recente. É de 95 para cá que o Brasil admitiu, né, por meio desses relatórios, e depois em Durban. Né? Bom, mas,
tentando responder a pergunta, né? Quando eu crio um processo no qual eu trato de maneira diferente brancos, né? Eu trato de maneira vantajosa, digamos assim, brancos, numa situação que eu descrevi, que começa com praticamente da origem do que nós chamamos de Estado brasileiro, é uma coisa. Quando nós tratamos diferentemente, de maneira vantajosa, ou dando um acesso diferenciado, melhor dizendo, para pessoas que são descendentes daqueles que sofreram desde o início da formação do Estado brasileiro, como os indígenas, os negros, é algo totalmente diferente. Portanto, é descabido comparar quando eu tomo iniciativas como ações afirmativas em favor de negros e indígenas, quanto se eu tomasse alguma ação que favorecesse os brancos brasileiros. Há algum amparo, há algum amparo constitucional para que haja as cotas? Sim. Né? Nós temos, um dos objetivos republicanos que a gente crie uma sociedade que objetive o bem comum sem preconceito de raça, de cor, de origem. Mas não é só nesse artigo 3º que nós vamos encontrar essa questão de criar um Estado que leve ao bem comum de todos, e levar ao bem comum de todos quando há um grupo que está em sofrimento há um longo tempo, é realizar uma igualação includente. Né? Ou seja, se alguém está numa desvantagem excessiva, e não é novidade para ninguém que está aqui nesse momento, nós tratarmos de maneira diferente esse segmento é tentar reduzir as desigualdades. Bom, e é um objetivo republicano também no artigo 3º, diminuição das desigualdades. É só nesse artigo 3º? Não, em vários pontos da Constituição, inclusive no artigo 170, que prevê a... meu Deus, agora fugiu. A ordem econômica, que regula a ordem econômica, também prevê que há uma obrigação do Brasil, né, valorizar o trabalho, que o trabalho seja digno e que haja uma diminuição das desigualdades. Portanto, lá quando o Magazine Luiza estava tomando aquela iniciativa, louvável iniciativa, ela não estava com o propósito e nem teve o efeito de discriminar não negros. O que ela estava tentando era reduzir as desigualdades. Na empresa, para quem não sabe, nessa empresa, quase 50% são de pessoas negras, quase 50% são de mulheres. Mas, como em várias outras empresas, quando se chega nos cargos de liderança, o número desses dois segmentos baixa drasticamente. E eles identificaram que nas suas lideranças apenas 16% eram negros. Por isso que eles resolveram treinar, por isso que o nome do programa é trainee, treinar pessoas para serem os futuros líderes. Né? Bom, uma outra coisa que, já finalizando, que a gente deveria pensar aqui, em lugar de pensar nesse ponto, talvez pensar em outro ponto. Né? Bom, e aí volta a questão da racionalidade limitada pelos fenômenos raciais. Né? Para que serve uma empresa? Para produzir riqueza, para produzir renda, para produzir trabalho, para gerar renda também para os estados por meio dos impostos. Né? Bom, mas ela tem um fim lucrativo. Né? Bom, se vocês olharem trabalhos da consultoria McKinsey, né? Tem de 2015, tem de 2018,
tem 2020 agora sobre a América Latina. Se vocês olharem site tem vários artigos do Fórum Econômico Mundial, vocês vão ver também na mesma linha do que da consultora McKinsey, mostrando quanto as empresas ganham, quanto elas ganham de rentabilidade, portanto, de dinheiro, quando elas têm maior diversidade. E por que isso? Porque uma instituição pública ou privada, ela não existe para si mesma. Ela existe para fora dela. Portanto, a empresa que tiver maior diversidade interna tem maior condição de compreender as necessidades, as verdades da rua e de oferecer produtos e serviços de melhor qualidade e que atraiam maior número de consumidores. E daí a maior rentabilidade. Bom, inclusive, em 2018, já antes disso, o Fórum Econômico Mundial analisava a competitividade global de cidades e de empresas. Em 2018, ele criou um indicador para medir essa competitividade global, um indicador referente à diversidade de numerosas formas, né? De gênero, de origem, também de raça. Já aplicou esse indicador em 2018 e 2019. Mesmo em ganhando mais, mesmo tendo o Fórum Econômico Mundial, que é uma referência para o mundo empresarial, para o mundo dos negócios, mesmo tendo consultoria McKinsey, também uma referência para o mundo dos negócios, indicando isso, né? Mesmo com tudo isso, as 500 maiores empresas brasileiras, em 2016, foram consultadas numa pesquisa sobre qual era a posição da mulher na empresa e qual era a posição das pessoas negras na empresa. Parece que faltou um cruzamento, mas tudo bem. E vocês vão ver que ali no nível de estagiário, nos primeiros níveis como funcionário, a posição dos negros e das mulheres é semelhante, é perto da metade, né? Mas quanto mais vai subindo na hierarquia da empresa, menos vocês vão ver mulheres, menos vocês vão ver negros. Até chegar ao ponto que no conselho de administração das empresas, as mulheres chegam a 10,9% e os negros chegam a 4,1%. Perguntados se tinham políticas de ascensão ou de acesso e de ascensão dessas duas figuras nas suas empresas, a maior parte, quase totalidade, respondeu que não tinha políticas. E mais, eu falei que essa pesquisa era feita com as 500 maiores empresas brasileiras. Por que com as 500 maiores empresas? Porque são as empresas que estão olhando o que as empresas grandes do mundo fazem e tentam trazer essas novidades para cá. O fato é que das 500 maiores empresas, repito, 117 responderam essas perguntas. 500 foram consultadas, 117 responderam aos questionários. E nem todos com completude. Já está meio horário avançado da noite, então vou atalhar. 117 corresponde a 24% de 500. Portanto, 76% das 500 maiores empresas brasileiras sequer respondeu a um questionário apresentado pelo Instituto Ethos com patrocínio do BID. Isso diz muito do que é o nosso empresariado, isso diz muito sobre racionalidade limitada, porque as pessoas preferem perder dinheiro do que conviver com determinados grupos, do que superar os seus preconceitos, os seus estereótipos e o seu racismo. Obrigado.
Pessoal, vocês me escutam? Acho que a minha internet, então, estabilizou. Vou tentar aqui conversar um pouquinho com vocês. Tá bom. Muito obrigada, professora Melina, professor Jorge. É, assim, de encher a alma escutar vocês, né, nesse momento. E é muito especial, particularmente para nós do Projeto Acontecer, que a gente vem fazendo alguns movimentos desde março, na verdade, desde o final de março, início de abril, ver que esse movimento é o movimento que nós temos a sala mais cheia. Então, isso é pessoalmente muito emocionante. Porque, como falou a Fê no início, basta de termos o privilégio de não pensarmos nos nossos próprios privilégios. Então, sou só gratidão para vocês e abro para que o pessoal que está aqui com a gente possa participar pelo chat ou então abrindo o seu microfone. E eu inicio aqui, eu já vi que tem um questionamento aqui no chat, já tem alguns questionamentos aqui, mas eu inicio aqui colocando uma questão que eu gostaria de escutar um pouquinho vocês, tanto a professora Melina quanto o professor Jorge, que nesse contexto no qual nós vivemos ainda, infelizmente, a incompletude da abolição, justamente por essa questão de termos pulado esse momento de realizarmos uma justiça de reparação, né? Como que dentro de uma relação organizacional, corporativa, no qual a gente sabe que são relações bastante hierarquizadas, né? Como que a gente pode ir estimulando, né, nos diferentes níveis, práticas como essa da Magazine Luiza, como outras empresas que estão desenvolvendo programas de trainee para pessoas, para mulheres e homens negras e negros, né? Como conseguir combater essas expressões que a gente escuta cotidianamente nas organizações, quando a gente está falando em relações hierarquizadas, que é a estrutura corporativa, né? Como combater um gestor que traz uma expressão que está equivocada, né? Diante de uma relação ali que não é igual. E quando o professor Jorge traz essa questão de racionalidade limitada, né, a gente pensa na questão de que nós vivemos num Estado democrático de direito. E as organizações privadas, elas fazem parte disso, né? Elas fazem parte dessa transformação. Então, como romper com essa racionalidade limitada e conseguir avançar e ver os benefícios que isso tem para avançar em termos de macropolíticas e dos funcionários dessas organizações em termos de micropolítica, como combater essas expressões diante de uma relação que é desigual e que oferece, de repente, a perda de um emprego ou de perseguições, que é algo comum que acontece nas organizações. Posso responder? Claro, pode falar, depois a gente escuta um pouco a professora Melina. No Brasil, a gente imagina que a gente vai resolver tudo por meio da coerção. O que é exatamente isso? Nós temos leis que dizem o que se deve fazer, leis que dizem o que não se pode fazer, e leis que dizem, que tentam estimular de alguma forma que determinados comportamentos sejam tomados, sejam realizados. O que nós buscamos, na verdade, é a mudança comportamental. E ela não necessariamente virá por meio da lei, né? Em alguns países, sobretudo na Inglaterra e nos Estados Unidos, né, inclusive com um prêmio Nobel de Economia também, da Inglaterra, Richard Thaler, né, que trabalha com economia comportamental, né, eles trabalham a ideia do nudge, ou nudging, né, que é o cutucãozinho, que é o empurrãozinho. Né? E o que é exatamente isso? Ou eles chamam também de paternalismo libertário. A gente alcança a informação para as pessoas, mas não tira a possibilidade delas de decidir. Né? Ou seja, por exemplo, agora na pandemia, né?
A gente dá informação para as pessoas. Olha, se tu ficar menos de 1 metro, se tu não usar máscara, se tu não limpar as mãos, está dando informação para as pessoas. E elas vão tomar suas decisões. Né? Bom, isso tem sido empregado em várias políticas públicas na Inglaterra, na França, na Dinamarca, nos Estados Unidos. Né? Mas se tratando de questão racial, vocês não vão encontrar iniciativas desses escritórios de economia comportamental ou relacionados ao nudge. Na Inglaterra mesmo, vocês vão ver acts que são de 65, dos anos 70, 2010. Né? Eles acabam também utilizando a lei. Né? Porque os nudges não funcionam ou não podem ser empregados porque tu não pode dar margem à liberdade da pessoa querer fazer ou não fazer quando isso coloca as pessoas em risco. Né? Risco físico, inclusive. Né? Inclusive sujeitos à violência, que é o caso do racismo. Bom, mas o que se pode aprender com essa questão do nudge, apesar de ele não poder ser empregado nessa questão racial? Nós temos ainda que nos socorrer da lei. Nós aprendemos que, e isso está muito ligado à economia comportamental, que nós temos que criar regras, né, políticas públicas e leis que partam de como as pessoas pensam, de como as pessoas sentem, como as pessoas podem se mobilizar e como elas podem, ao fim, modificar comportamentos. Não é assim que nós constituímos as nossas políticas públicas, muito menos as nossas leis. Nós criamos em grupos fechados que imaginam que dominam todas as realidades, tentam prever as realidades e isso acaba não acontecendo. Né? Um exemplo bem evidente disso é a lei que obriga a ensinar história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas públicas e privadas de ensino fundamental e médio. Bom, a gente estabeleceu em lei, mas não planejou. Né? Queria que fosse algo empregado na rede pública e privada, na rede básica, na educação básica, ou seja, fundamental e médio, mas não pensou que antes deveria mudar as graduações. Portanto, nós deixamos vários profissionais saírem das universidades sem o conhecimento para poder aplicar lá nas escolas. E mais, ao não pensar nisso, a gente imaginou que, bom, eu insiro esse artigo na lei mais importante da educação, que é a LDBEM, e a partir do dia seguinte vai acontecer. Bom, mas será que vai haver resistência? Será que as pessoas estão preparadas para isso? Será que todos serão a favor? Será que todos serão contra? Os que serão contra, como é que eu negocio? Como é que eu imponho? Né? Nada disso foi pensado. É assim que a gente faz as nossas políticas, por isso elas não dão certo. Por isso que eu posso, infelizmente, dizer que todas as leis que dizem respeito à questão racial, elas não funcionam. Crime de racismo ou Código Penal que prevê injúria racial, 70% das pessoas são absolvidas e grande parte tem o processo suspenso, porque a pena mínima é de 1 ano. Enquanto isso, ela oferece cesta básica e nada acontece. Eu acabei de referir essa lei de educação, os estados não cumprem, a União não cumpre e os municípios não cumprem, portanto, e não fiscalizam as escolas privadas. Né? Por quê? Porque a gente não faz isso que é básico. É conhecer as pessoas. A partir das pessoas, a gente toma decisões. Aliás, até quando as pessoas querem fazer iniciativas de capacitação, de qualificação para as regiões periféricas, elas não vão verificar qual é a vocação do lugar e tampouco o que as pessoas querem fazer. Elas vão ver, elas vão apresentar o que é mais fácil para elas. Então, não é incomum apresentarem um curso de padeiro. Só que nem nas padarias mais tem padeiro. Né? Por quê? Porque as pessoas usam máquinas nas padarias e não contratam mais padeiros. Né?
Professor Jorge? Acho que a gente teve uma instabilidade na conexão do professor Jorge. Professora Melina, se pudesse comentar um pouco, eu acho que a proposta, né, do projeto acontecer é estabelecer essa tessitura entre as diferentes áreas do conhecimento para a gente pensar as complexidades do mundo do trabalho, né? Então, estamos aqui pensando na pauta antirracista no mundo do trabalho, nesse imbricamento entre comunicação e justiça, né? Traz para a gente essa questão de que não adianta fazer leis, né? Se não tem toda uma preparação para isso, eu lembro da máxima do Dominique Volton de que informar não é comunicar, né? Porque para comunicar precisa fazer sentido, precisa afetar, né? Então, como é que a gente pode ir criando essas afetações dentro das organizações, pensando nessas relações profundamente hierarquizadas, né? Como é que eu posso transformar uma pessoa que está tão acima de mim e não me colocar nessa vulnerabilidade de repente, amanhã tá começando a sofrer uma perseguição, principalmente quando a gente tem escutado tanto a expressão de que tudo é mimimi, né? Infelizmente, ao invés da gente pautar as nossas conversas, os nossos diálogos a partir de argumentação. Pergunta difícil, mas eu concordo com o professor Jorge. Ocorreu toda essa movimentação, enfim, por parte do projeto político do PT, e assim, a grande questão é que realmente o caso da preparação, por exemplo, nas escolas, nas universidades também, como que isso foi implantado, né? Porque assim, por exemplo, se existe resistência das pessoas terem noção, né, admitirem que o racismo existe, que ele faz parte da nossa estrutura social. Como que a gente vai crer que, por exemplo, uma diretora da escola ela vai dar cabo, né? Ela vai implementar esse caráter da lei do ensino, por exemplo, de história africana, afro-brasileira e indígena nas salas de aula? Como que os professores vão ser capacitados? É uma questão muito complexa, sabe? Eu estava lendo algumas pesquisas sobre o impacto da lei nas escolas públicas e, mais ou menos assim, de uma forma bem superficial, o que os pesquisadores, principalmente da área da educação, estavam percebendo? Existia uma dificuldade muito grande, não só da parte da direção, dos próprios professores, de eles fazerem capacitação para eles terem condições de passar esse conhecimento para os alunos, né? E também tem a própria questão das contratações, né? Do tipo, quem pode ensinar essa questão para os alunos de uma forma que realmente seja pedagógica, que tenha consistência e, principalmente, eu acho que o mais importante no caráter da educação é assim, como que você apresenta conhecimentos sem criar estereótipos? Porque, assim, pelo menos essas pesquisas que eu estava vendo, grande parte dos professores estava replicando estereótipos em sala de aula, dentro de disciplinas que, na realidade, eram para desconstruir toda essa construção histórica que teve em torno dos povos originários subalternos, e, na realidade, ao invés dele desconstruir e, na realidade, criar essa consciência de todo esse projeto colonial que acontece, que a gente ainda sente os impactos até hoje, porque, como o professor Jorge comentou, nessa transição do fim da escravidão, não ocorreu uma transição necessária para que os povos que foram libertos, eles
se agregassem à sociedade. Então, foi um projeto extremamente cruel, porque as pessoas foram jogadas ao esmo de uma forma em que elas não tinham como se inserir na sociedade brasileira. Então, assim, como que a gente modifica isso? Na própria forma que a gente pega e tenta transformar a educação, sabe? Tem a lei, mas como que a gente consegue consolidar isso, materializar isso? É uma coisa muito importante. E aí, a parte 2, assim, por exemplo, se esse tipo de lei tivesse sido implantada quando eu estava, sei lá, no ensino fundamental, eu acho que muita coisa, por exemplo, para mim teria mudado. Porque, embora minha família sempre tenha tentado trabalhar a ideia da questão do racismo, de como você tenta se inserir na sociedade, como você lida com isso, não tinha a base teórica para eu poder compreender, né, a questão mesmo substancial. Eu não tive tanto acesso a isso, né? E, tipo, se, por exemplo, essa lei tivesse acontecido, se eu, por exemplo, tivesse lido a Neuza Souza Santos, tipo, que ela tem um livro clássico chamado Tornar-se Negro, muita coisa na minha vida teria mudado, por exemplo, quando eu era pequena, né? Do tipo, eu me reconhecer nos livros de história, me reconhecer na literatura, embora minha mãe tenha feito isso, no caso da sala de aula, eu consegui interagir, porque o conhecimento, os professores, os diretores não permitiam que eu interagisse desses conhecimentos que vinham da minha casa para a sala de aula, sabe? Então, assim, a gente vê que tem um bloqueio que é muito cruel. Tem toda a questão, enfim, institucional, mas, assim, a gente vê que esse bloqueio, ele é muito cruel, sabe? Do tipo, você tem um projeto que é muito importante para a gente poder compreender as bases da nossa sociedade, para a gente poder se ver na Constituição do Brasil, e, tipo, as pessoas que estão no campo da educação não aceitam isso. Enfim, é uma questão muito cruel, né? Do tipo, eu sempre lembro, a gente está no contexto do Rio Grande do Sul, a questão dos próprios lanceiros, né? De toda a construção da tradição que tem aqui, enfim, de toda essa tentativa de distanciamento da nossa história, enfim, da nossa experiência. E, tipo, eu fico um pouco sem resposta para vocês, porque eu ainda também estou tentando lidar com isso, tanto no caráter profissional quanto no professora, né? Assim, você passa por variadas questões no ambiente de trabalho que é praticamente branco, e você sendo a única pessoa ali que faz parte de uma comunidade subalternizada, como que você lida com essas pessoas? Né? Foi aquilo que eu falei no final, enfim, da reflexão. A ideia de que adianta eu ficar falando sobre racismo com as pessoas e tentando dialogar com elas e gastando pensamento, gastando teoria, se a pessoa não quer ouvir, assim, ela sabe que ela tem o lugar de privilégio dela e do tipo, para que eu vou me mover, entendeu? Para mim, isso é muito duro, porque eu acabei percebendo que, na realidade, as pessoas têm acesso à informação. A gente tem aí informação em celular, enfim, pela internet. Então, assim, até que ponto realmente as pessoas elas querem problematizar o lugar de privilégio delas? Né? Acho que o caso do Magazine Luiza é um caso emblemático do tipo do que a gente está falando, né? Quando a instituição tenta mudar as estruturas, quer realmente constituir um corpo de colaboradores que seja plural, do tipo que realmente demonstre a constituição do nosso povo, as pessoas piram. Do tipo, processo, enfim, do MP, as pessoas criticando, falando que é mimimi, falando que é racismo reverso. Então, assim, tem todas... tem vários elementos que eles estão totalmente dissociados. No caso da sala de aula, eu acho que tem essa questão de como essa lei
ela foi recebida, assim, pelo corpo docente, pela direção, do tipo... Porque, assim, está acontecendo um bloqueio. As pessoas sabem, têm consciência do que está acontecendo, mas elas não querem assumir porque elas sabem que elas são numa posição privilegiada. Então, assim, isso é muito duro de falar até, porque, assim, hoje eu tenho consciência de que isso acontece e de que, na realidade, a própria existência, né, a própria constituição do sujeito negro, indígena, LGBT, é ficar resistindo o tempo todo. E eu acho que, assim, é muito importante você aprender a se posicionar. É uma coisa meio assim, ai, Melina, você está falando algo que, assim, para mim é normal. Não, não é normal. Você aprender a se posicionar no ambiente de trabalho, você dizer para a pessoa que ela está com um pensamento torto, que aquilo ali não é legal, que ela está desrespeitando minha história, está respeitando minha ancestralidade, está respeitando o que os meus avós passaram, é muito difícil. Do tipo, você se posicionar falando que a sua pesquisa é importante, que ela não é identitária, que, assim, a gente sabe que conhecimento não é universal, entendeu? Eu tive que aguentar esses anos todos o interesse, entre aspas, coletivo de departamento. Então, assim, eu aprender a se posicionar, mas de uma forma em que você não pire também, porque você tem que se autocuidar, e isso é uma coisa muito importante. Sujeitos subalternos não se cuidam, por uma forma de colonialidade também. É mais fácil de acabar com as pessoas que estão vulneráveis de todas as formas, mentalmente, fisicamente, né, subjetivamente, assim. É extremamente importante que a gente aprenda. Cada um tem seu jeitinho. Eu sou sarcástica, eu sou ácida. Eu aprendi a acidez ao meu favor, entendeu? Nesse contexto de você se posicionar. Porque, assim, se a gente não se posicionar também, eles não vão se incomodar de alguma forma, e eu cheguei à conclusão que o incômodo é uma ótima forma, sabe? Porque quem é de minoria se incomoda o tempo todo, quando vai no supermercado, quando entra numa loja que não seja de roupa popular, que o segurança fica andando atrás de você achando que você vai furtar, entendeu? Ou você entra num restaurante caro, te mandam entrar pelos fundos, porque você está ali para ser cozinheira, nada contra, mas, assim, eu acho que a gente não pode só ser enquadrado nisso, né? Eu acho que a gente tem que ter o direito de ser o que a gente quer. E isso é muito importante, porque a história não permitiu, até determinado momento, que a gente tivesse certa escolha. Da minha família, querendo ou não, eu já sinto que eu meio que rompi com essa lógica, porque eu tive escolha para fazer o que eu queria, querendo ou não. Já não posso dizer tanta coisa da minha avó, do meu avô, enfim. Então, assim, eu acho que é importante a gente incomodar, porque eu cheguei à conclusão que o incômodo é uma ótima arma. Assim, mas é porque eu sou sarcástica e sou ácida. Mas eu acho que cada um tem uma forma de adaptar, assim, meio que poder ir rompendo as estruturas. Eu acho que o incômodo é uma forma legal de você ir rompendo essa questão institucional. Não sei se eu ajudei muito, gente, foi mais um desabafo, tá? Do tipo, não tem como modificar tudo sozinho, então... Concordo plenamente, Melina. Acho que, claro que sempre, né, vendo também com autocuidado e reconhecendo os nossos limites, mas concordo que nós chegamos realmente num ponto no qual silenciar-se já não é mais possível, né? E principalmente para aqueles que, assim como eu, aquelas, assim como eu, estão nessa condição privilegiada, né? Oi, tudo bom para ti? A omissão, nesse caso, Tudo bem. é sinônimo de culpa. Quer me dar outra hora? Passou do tempo da gente Não. não se posicionar, né? Não se corresponsabilizar sobre isso. O professor Jorge, acho que ele conseguiu voltar. Não sei se nos escuta, Jorge. Não estamos te escutando. Eu escuto vocês, tá? Na verdade, eu só voltei para me despedir, né?
Mas eu ouvindo o finalzinho do que, ou pelo menos não um finalzinho, mas um ponto do que eu ouvi, do que falou a professora, eu só gostaria de lembrar o que eu vi num livro. É de Pontes de Miranda, que talvez seja a maior autoridade do direito de todos os tempos, rivalizando com o Rui Barbosa, né? E ele escreveu um livro sobre os comentários da Constituição de 34. Ele nada falou sobre a eugenia, num artigo que expressamente falava de eugenia. Eu fiquei bem chateado, até decepcionado com ele. Bom, mas depois eu encontrei um outro livro que era Democracia, Liberdade e Igualdade, que ele falava sobre preconceito. E qual a diferença entre um livro e o outro? É que ele ficou 2 anos fora, 2 anos morando nos Estados Unidos. Portanto, ele teve que ir para longe para verificar o que acontecia no Brasil. É o que aconteceu com muitos brancos aqui. Eles tiveram que ver o que aconteceu com George Floyd para se dar conta do que acontecia com vários jovens negros nas periferias do Brasil inteiro, né? E nesse livro, o Pontes de Miranda disse que nós escrevemos constituições para um homem histórico. O homem histórico é aquele que traz suas verdades do passado, da sua família, né? E que, portanto, traz com esse ensinamento do passado, ele traz, expressão dele, um edifício de preconceitos. E ele vai criando julgamentos de valor. E a partir desses julgamentos de valor, ele cria as instituições que para ele são a realidade. Todos aqueles que tentaram discutir com pessoas que não querem ouvir, como referiu a professora, vão se lembrar que algumas vezes, no intuito de querer convencer, a gente traz dados e diz: morrem tantos jovens negros por ano, os negros ganham tantos % a menos. E essas pessoas não respondem com dados, elas respondem com valor, né? Elas dizem: mas eu acho que... Não, mas para mim não é assim. Mas meu avô também sofreu, meu avô também morou para fora, também teve que andar léguas para chegar numa escola. Ou seja, ela não consegue ouvir dados, ela não consegue ouvir evidências, porque a primeira coisa que a gente tem que atacar é o preconceito. Depois disso, que ela vai poder nos ouvir. Enquanto isso, ela terá a racionalidade limitada pelos fenômenos raciais. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês e espero que a gente possa se encontrar mais vezes, virtual ou pessoalmente. Um abraço a todos e todas. Obrigada, Jorge. Depois eu vou te encaminhar algumas perguntas aqui né, eu sei que tu tem que sair agora, mas eu vou te encaminhar e depois tu responde para daí eu passar para o pessoal aí os teus Pode. retornos. Ou enquanto a minha bateria deixar, pode me perguntar também. Tá, então deixa eu aproveitar aqui para te perguntar uma questão aqui da Rede Pro Educar, que coloca assim, como tu observa o caso do racismo no recorte do movimento migratório de haitianos, venezuelanos e outros migrantes refugiados no Brasil. Estou trabalhando com um projeto da ONU de inserção econômica. Tá. Como tu observas o caso do racismo no recorte do movimento migratório de haitianos, venezuelanos e outros migrantes refugiados no Brasil? Estou trabalhando com um projeto da ONU de inserção econômica de imigrantes e temos nos deparado muito com o racismo e um agravamento profundo de exclusão dos migrantes em situações de alta vulnerabilidade. Me escuta, Jorge? O áudio dele fechou, Rê. Eu acho que não. Acho que ele ficou sem bateria. Ou deve estar fechando aqui. Eu não sei se a professora Melina gostaria de comentar alguma coisa em relação a esse agravamento do processo do racismo em relação a migrantes. Então, eu não tenho certeza.
Eu acho que na questão dos migrantes, assim, aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma comunidade de haitianos aqui, se eu não me engano, que é bastante forte. E eu acho que uma das grandes questões aqui no Brasil é também a possibilidade de como integrar da melhor forma os migrantes, né? Eu acho que aqui existe um pensamento também que é bastante limitado, em torno do caráter do nacional também, da soberania brasileira e tudo mais, e de que, na realidade, essas pessoas são encaradas como ameaça também, né? E, tipo, isso é um pensamento extremamente limitado, né? Eu acho que a grande questão de uma sociedade é ela conseguir interagir da melhor forma os pensamentos de todos, né? Porque todos somos criativos e a gente tem um papel no mundo e a gente pode contribuir de várias formas, né? Mas, assim, eu creio que também existe uma questão institucional em torno dos migrantes que é muito grave. Eu não tenho noção, eu acho que até o professor Jorge poderia contextualizar isso melhor, se a gente existe um programa de inserção dos migrantes no Brasil. Porque eu acho que até pela questão da escolaridade, eles são barrados aqui. Eu acho que, se eu não me engano, pelo pouco que eu consegui conversar com alguns, grande parte deles tem escolaridade muito alta, e aqui no Brasil eles não conseguem se inserir no mercado de trabalho, até pela questão da validação do diploma, que tem uma série de burocracias pelo MEC. Então, assim, as pessoas vêm para cá com extremamente alto de conhecimento, inclusive de experiência profissional, as pessoas não contratam. Assim, então eu acho que nesse caso, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que ver é como inserir, como criar algum tipo de base para que essas pessoas possam vir para o Brasil e que elas possam inserir os conhecimentos delas e as formas de mundo que elas têm dentro do contexto brasileiro. No caso que eu sei, um dos primeiros impeditivos para quem vem com um grau de instrução muito alto é o caráter da validação do diploma, que eu acho que é uma das primeiras coisas que impedem aqui esses migrantes de se inserirem no mercado de trabalho, e grande parte deles caem para o mercado formal porque não conseguem se inserir no mercado formal, né? Do tipo, quando a gente passa pela rua e vê pessoas que estão vendendo de forma informal objetos e tudo mais, grande parte das pessoas pensam que elas não têm escolaridade, mas às vezes você está vendo, você está comprando um pendrive de um engenheiro queniano, sabe? Não sei, de uma professora de história que seja angolana, do tipo, né, uma pessoa que está atuando como atendente, por exemplo, numa lanchonete, ele sei lá, um técnico de TI sul-africano. Então, assim, a gente tem que ver, na realidade, como que a gente insere, de uma forma até jurídica mesmo, essas pessoas no mercado de trabalho aqui do Brasil. Com certeza, a Rede Pro Educar complementa aqui que só conseguem se inserir em empregos operacionais, né? Exatamente, e é complicador que é a questão das diferenças culturais, né? As diferenças culturais, as diferenças de idioma, e aí complexifica mais. Uma pergunta aqui do Fred para você, Melina, e nós temos ainda mais uns 15 minutinhos, então depois dessa pergunta, se alguém também quiser abrir, né, além de mandar pelo chat, abrir o microfone e fazer a pergunta diretamente, fica bem à vontade. Então, o Fred coloca aqui que gostaria que tu abordasse um pouco mais
sobre como tu vê os paradigmas de descolonização e contracolonização, e se puder discutir um pouquinho mais também sobre a questão da interseccionalidade. Obrigada pela pergunta, Fred. Assim, eu acho que um ponto que a gente pode partir para poder compreender todas essas correntes teóricas é que, na realidade, não existe somente uma forma de pensamento. Do tipo, cada ser humano que se insere dentro de uma etnia, entre aspas, de um gênero, né, ele tem uma experiência de vida, ele tem uma forma diferente de interpretar as coisas, né? E essa diferença não deveria de ser excludente. Isso é importante a gente perceber, que, na realidade, o discurso colonial pegou a diferença como uma questão de exclusão. E do tipo, o que a interseccionalidade e, enfim, a decolonialidade, a descolonização, eles pregam de variadas formas, é que, na realidade, ocorra um resgate do pensamento que foram silenciados. Do tipo, se a gente pegar pelo caráter da interseccionalidade, é a gente perceber que, dentro dos estudos feministas, mulheres negras, mulheres indígenas, trans, têm experiências de vida diferentes e que, na realidade, demandam todo um de elementos opressores em torno delas para a gente poder compreender o que está acontecendo, né? Por exemplo, classe, a questão racial, a questão de gênero, nacionalidade, idade, também escolaridade, todos esses elementos, se a gente observar dependendo do sujeito que está oprimido, ele tem várias lógicas assim para poder acabar com a humanidade dele, né? Então, assim, eu acho que no caso da interseccionalidade isso é bastante importante, né? Dentro do feminismo indígena, o próprio feminismo queer, as próprias teorias queer, assim, eles tentam demonstrar isso, né? Que, na realidade, a gente pode dialogar, sim, com todo o pensamento que vem do norte, que foi meio que padronizado dentro da questão do homem católico, europeu, branco e heterossexual, que, na realidade, a gente pode dialogar com essas correntes teóricas que vêm do norte, mas que elas não são as únicas formas de pensamento que a gente tem, né? Meio que uma tentativa de resgate mesmo, de reparação histórica, assim, se a gente for pegar o termo nesse caráter acadêmico. Isso no caso da interseccionalidade. Na realidade, é uma corrente que partiu das pesquisas feministas estadunidenses, por exemplo, né? Do tipo, e assim, a gente já tem toda uma trajetória de feminismo negro aqui no Brasil. E já desde lá o início dos anos 80, dentro do movimento negro, já meio que problematizavam essa questão, né, de como a mulher negra está sendo tratada na academia, né, e porque as questões que ela passa não estão sendo abordadas. Tipo, Gonzalez, enfim, a Sueli Carneiro, tem toda uma trajetória aí tentando demonstrações que foram apagadas. Assim. Eu acho que é mais ou menos isso, da decolonialidade já é uma outra corrente teórica, né? Eu não quero ficar me estendendo muito nessa questão de corrente teórica, gente. Mas, assim, a decolonialidade, ela se estabeleceu mesmo na academia a partir dos anos 90, com esse nome, partindo dos trabalhos de um pesquisador peruano chamado Aníbal Quijano, e a partir desse trabalho Quijano, que ele chama de colonialidade do poder, ele estabeleceu uma rede de pesquisadores latino-americanos que procuraram compreender esse caráter de como esses pensamentos foram apagados pelo processo colonial, né, povos originários, no caso mais específico, assim.
Tinha o Walter, tem o Walter Miolo, gente, estou matando as pessoas, tinha o Walter Miolo, tem o Walter Miolo, tinha a Maria Lugones, mas no caráter, a Maria Lugones faleceu, se eu não me engano, ano passado. E assim, teve a Inter, que não fez parte do grupo necessariamente do Quijano, mas ela foi uma teórica importante, jamaicana, que criou a ideia de colonialidade do ser, que é basicamente, praticamente tudo que a gente está falando aqui essa noite, de como esse processo colonial acabou constituindo, dando privilégio para algumas pessoas serem humanas e outras não. Então, assim, tudo isso que a gente está conversando aqui, da questão das leis que o professor Jorge comentou, da questão de como a gente sente o capitalismo, o acesso à educação, até a própria questão mesmo de você conseguir estruturar uma família, né, que também tem essa questão do caso das bases familiares, isso tudo faz parte de uma discussão mais ampla que ela usava o conceito de colonialidade do ser, assim. É mais ou menos isso, é muita coisa, tá, gente? Eu espero que eu tenha conseguido explicar mais ou menos direitinho. Se ficou alguma dúvida, não sei, depois eu passo e-mail e eu tento explicar melhor. Perfeito, Melina. Ficou claro, sim, né? A gente sabe que são diferentes correntes teóricas e tem muita densidade aí, mas deu para, né, esclarecer um pouco mais. A Fernanda colocou aqui no chat, pessoal, o link da nossa pesquisa. Então, quem puder participar é super importante para que a gente possa pensar em outros debates, em outros movimentos. E a gente já está aqui, né, se encaminhando para o final. Nosso encontro está previsto para ir até as 21h30. Então, pergunto se mais alguém gostaria de fazer algum questionamento, algum comentário, alguma colocação, aproveitar esses momentos finais, fiquem à vontade. Pode falar, Marluce. Eu achei muito interessante essa parte, né, que falou sobre as pessoas refugiadas aqui no nosso país, no nosso estado, principalmente pela questão do ensino, né? A professora Melinda, ela falou ali de uma questão de talvez estar comprando um pendrive de alguém que tem uma escolaridade muito maior, e isso é muito verdade. Porque quando tu tá num desastre natural ou tá fugindo de uma guerra civil, talvez a última coisa que tu pense em pegar é o teu diploma. Tu tá pensando em salvar a tua vida, né? Então, quando tu sai muitas vezes de um lugar, tu não tem essa oportunidade. E quando tu chega, tu tem que lidar com barreiras, como a xenofobia. Eu vi uma pesquisa que dizia que para te validar um diploma aqui no Brasil é mais ou menos 20 mil reais. Aí eu pergunto, como uma pessoa refugiada vai ter recurso suficiente para poder validar esse diploma e poder continuar exercendo a profissão dela? Uma frase que me ajuda a pensar diferente nessa situação e dentro do que eu posso contribuir para ajudar foi do que um engenheiro do Congo falou. Ele disse que a sociedade precisa enxergar as pessoas, principalmente, né? Vai ter integração, quando a gente vê aquela pessoa como um de nós. Eu acho que isso se aplica tanto ao sentido das pessoas que estão migrando, porque agora essa pessoa ela está migrando para cá, mas amanhã a gente não sabe se somos nós que seremos esses refugiados, né? A situação pode mudar e a gente se tornar um refugiado também amanhã ou depois. Então, quando a gente enxerga de igual essa pessoa, essa igualdade, enxerga como um de nós, isso é muito importante. E com relação à questão do racismo, por muito tempo, talvez eu me acomodei nessa questão de não falar, para talvez não ofender, aquela pessoa não vai mudar se eu falar. Mas eu não consigo simplesmente agora ficar quieta diante desse tipo de situação. E não é mimimi, não é moda. Eu acho que jamais que está passando da hora da gente tomar realmente um posicionamento com respeito, mas um posicionamento diante daquilo que a gente não acha certo. E esse posicionamento muitas vezes começa na empresa. Quando eu estou na minha empresa de trabalho, eu tenho que me perguntar quantas pessoas negras tem aqui? Quais são os cargos que elas exercem? Será que elas estão em poder de chefia ou algo assim? Esse tipo de questionamento eu acho que ajuda bastante, contribui bastante. E a palestra, tanto da Melinda quanto do professor Jorge, me incentivou mais a isso, a ter mais esse tipo de questionamento e poder fazer o possível para contribuir no local onde eu trabalho, nas duas empresas onde eu trabalho,
de alguma forma que isso seja mudado no local, né? E eu vejo que isso realmente está mudando, né? Na empresa, uma das empresas que eu trabalho, eu vejo essa mudança já acontecendo. Eu me lembro que um dos meus chefes me perguntou uma vez, quando eu quis fazer um trabalho na Semana da Consciência Negra, me convence de que isso é importante. Eu disse para ele, não, quem tem que me convencer é tu. Por que tu não fez isso ainda? Por que a instituição está demandando tanto tempo para tomar uma atitude e um posicionamento com relação a isso, né? Então, eu acho que a gente tem que parar de ter esse medo de falar as coisas que a gente precisa falar. É só assim que essas mudanças acontecem. Perfeito, Marluce. Muito obrigada por compartilhares com a gente um pouco da tua experiência, do teu processo, né, do teu lugar social e de como essas experiências estão te transformando, te fortalecendo, te empoderando, né? Eu acho que, como a professora Melina falou antes, né? Não sei se eu tenho essa resposta. Eu acho que a gente não tem realmente muitas respostas, né? Mas movimentos como esse são extremamente importantes para justamente nos desacomodar, né? Nos incomodar e saber que a gente é corresponsável em todo esse processo, que nos pequenos atos que a gente pode estabelecer no nosso dia a dia, seja no nosso círculo de amizade, seja no lugar onde a gente trabalha, seja no lugar onde a gente mora, né? A partir de... Não precisa sempre ser pelo enfrentamento. Na maioria das vezes, o enfrentamento não vai nos levar a grandes transformações, né? Como bem colocou o professor Jorge, quando tu apresenta dados e a pessoa te contrapõe com valores, o discurso ele se esvazia, mas na medida em que tu vais, né, apresentando dados, que tu vai aos poucos, mostrando uma postura diferente, mostrando que há outra forma de se expressar, que há outra forma de se relacionar, que não vai ser ofensiva ao outro, que não vai afetar as subjetividades do outro, tu começa a conseguir essa transformação. Então, eu reitero aqui a minha gratidão, a minha emoção em ver essa sala cheia, porque realmente essa é uma pauta extremamente importante que não pode, que a gente não pode mais se silenciar, que a gente não pode mais ter o privilégio de não pensar nos nossos privilégios, né? Então, a questão é que todos somos responsáveis por essa transformação, né? E hoje, nesse movimento aqui, foi mais um momento de me desacomodar, de me sentir incomodada e de ver a responsabilidade que eu tenho de todo dia estar realizando pequenas ações, médias ações e grandes ações para que a gente possa ter uma sociedade mais justa e menos desigual. Muito obrigada, pessoal. Tem uma fala antes da gente encerrar, fique à vontade. Eu não sei se vocês me escutaram, apareceu aqui uma instabilidade na minha internet. Ficou ok a minha fala para vocês? Para mim, cortou no finalzinho. A gente te escutou assim bem lentamente. Ok, então, Fernanda, Melina, deixo com vocês aí. Eu quero agradecer, aproveitar assim, que a Renata ela trouxe essa questão. O momento de hoje ele trouxe realmente esse desconforto, esse dedo nessa ferida, realmente assim, para que a gente possa realmente repensar as nossas ações, as nossas práticas, porque muitas vezes, assim como nós vemos essas práticas que estão institucionalizadas, naturalizadas nas nossas organizações, práticas dos nossos gestores, enfim, nossos colegas, por vezes nós também estamos nesse lugar de agressores, né? Então, é extremamente importante, um debate extremamente necessário e que ele não
pode se manter apenas aqui, ele precisa ser contínuo também. Eu quero agradecer muito a presença, o aceite, né, da professora Melina, a disponibilidade que ela teve, assim, em ter aceitado o convite para estar aqui conosco, a disponibilidade que ela teve em preparar esse momento de fala para todos nós, né, em compartilhar, assim, um momento, assim, embora a gente tenha essas instabilidades, assim, da conexão, né, mas, enfim, estamos aqui, deu tudo certo, foi incrível a fala, assim, foi um grande momento de aprendizado, realmente um grande privilégio escutar, né, ter a oportunidade de escutar a fala da professora, tanto da professora Melina quanto do professor Jorge, então realmente só tenho a agradecer e também agradecer a todos que ficaram até aqui, até esse momento até o momento, assim, escutando, aprendendo, e também todo mundo que participou hoje, né, o professor Fred também que trouxe os alunos, então muito obrigada, gente. Prof, a senhora quer falar alguma coisa? Olá, Rafinha, só agradecer pelo convite, pela partilha, foi um momento bem bacana, assim, para mim, até de tentar meio que formular algumas questões que eu tenho passado no dia a dia, e do tipo, parabenizar pela mobilização, assim, eu acho que esse tipo de projeto, ele é muito importante, né, até no próprio caráter mesmo, de tentar meio que mudar a questão institucional, né, que tanto oprime a gente, assim. Então, eu só posso agradecer pelo convite e também agradecer pela intervenção da Marluce, que foi perfeita, foi ótima, adorei. E também pelos diálogos e pelas perguntas. E agradecer ao professor Jorge, que eu acabei que só conheci hoje, assim, mas eu adorei a fala dele também. É isso, muito obrigada, pessoal. Eu coloquei aqui no chat um link da nossa pesquisa de satisfação. Quem puder responder, seria incrível, assim, para que a gente possa melhorar as nossas próximas atividades. Quem puder também nos acompanhar nas redes, @acontecer. Enfim, pode acompanhar os nossos próximos movimentos para que a gente possa acontecer juntos. Então, muito obrigada pela presença. Vou encerrar aqui o evento de hoje. Gratidão pela oportunidade de aprendizados, de reflexão.